O texto que a gente vai meditar é o de Efésios capítulo 6. Na verdade, nós estamos falando do 4:17 até o 6:17. E eu quero pedir a vocês que fiquem atentos a isso, porque vamos aproveitar um pouco desse momento importante para tratar essa questão. Eu vou fazendo uma retomada do que nós já falamos aqui em outros momentos, nos cultos anteriores. Eu quero chamá-los para pensar um pouquinho, só para reviver, para recuperar na memória do que nós já falamos. Falamos que o diabo é um inimigo que ainda é invisível, que a gente não consiga ver como conseguimos ver uma pessoa, ele, as suas obras, as obras que ele realiza em nosso meio são visíveis, percebíveis e sentidas por nós, por exemplo. Então, ele não é um ser como aquele que nós imaginamos, como nos pintam a figura dos quadrinhos, por exemplo, mas é um ser, como a Bíblia diz, feito capaz, né, de se transfigurar na imagem de anjo de luz e, se possível, enganar até mesmo os fiéis. No entanto, as suas obras são percebidas em várias áreas da nossa vida, na família, no trabalho, nos negócios, em várias áreas da nossa vida a gente percebe as ações do maligno. Na igreja, é possível a gente perceber as ações do maligno na igreja? Sim, claro. Como? De que forma ele pode atuar, por exemplo, na igreja? Se você pensa que ele apareceu numa reunião, se você pensa que ele apareceu numa reunião perante Deus, se você imagina que ele, se você lê na Bíblia que ele participou, ele estava na ceia quando Jesus disse, um de vós é o diabo, e a Bíblia diz que desde aquele momento o diabo entrou em Judas, imagine então se ele não poderá, de alguma forma, também atuar na igreja. Bom, mas por meio de quem ele atua na igreja? Por aqueles que dão lugar. Não tem outro jeito. O diabo só atua na igreja por meio daquelas pessoas que a ele dão lugar. Se ninguém der lugar ao diabo, por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, né? Resistir e ele vai fugir. Então, como é que a gente pode dar lugar ao diabo na igreja? Quando a gente se envolve, por exemplo, em confusões, fofocas e contendas e pecado e tudo mais. Todas essas coisas são oportunidades que a gente dá ao diabo para que ele atue na nossa vida, atrapalhe a nossa vida, atrapalhe a igreja e, por fim, cause danos. Algumas vezes até irreversíveis. Então, é preciso que a gente tenha atenção com a nossa atitude, com as nossas ações, com tudo aquilo que a gente está fazendo, com tudo aquilo que a gente está vendo e assim por diante. Então, precisamos estar atentos ao que o diabo faz. As obras dele são reais, não são invisíveis, são visíveis, sentidas. Nós sentimos as atuações dele. Então, ele é um inimigo real da igreja. O meu inimigo não é o irmão, o meu inimigo é o diabo, que pode usar tanto a mim quanto o irmão. Então, o meu inimigo não é o irmão, mas o diabo, que pode usar a mim ou o irmão. Quem quiser dar lugar, pode dar. Não é? Então, é isso que a gente pensa. Ele causou muitos males ao longo de todos os séculos, na vida de muitas pessoas. E a gente tem que pensar nisso daí. E eu falei também que eu trouxe um pouco sobre as atuações dele ao longo do tempo e de como ele surgiu. Mas esta noite, ainda na semana passada, eu falei um pouco também das ações do diabo. Falei como que ele atua na vida do crente, né? Na vida do crente, como eu já disse, ele pode atuar de muitas maneiras. Mas, de outra forma, ele não só pode atuar na vida do crente, por exemplo, né? Provocar o crente, como ele pode trazer o crente para o seu próprio reino e enganar o crente, a fim de que o crente viva no próprio reino do diabo, pensando que está no reino de Deus.
Agora eu vi alguns franzirem a testa. Irmãos, conta-se uma história de que uma irmã, eu vi essa história de um pastor ainda quando eu era recém-convertido. Conta-se uma história de um pastor que sentiu falta de uma irmã, de uma ovelha, né? Não necessariamente uma irmã, mas me lembro, se eu tenho vaga lembrança disso, era uma irmã. Não que as irmãs são mais propícias a serem enganadas, nada disso. Mas se eu não me engano, acho que era isso mesmo. Uma irmã. Que deixou de congregar por um período de tempo, sumiu da igreja. Esta irmã afastou-se da igreja por alguma razão e quando recebeu a visita da liderança da igreja ou dos enviados da igreja, ela argumentou dizendo que o pastor não precisava ficar preocupado, porque ela estava tendo encontros diários com Jesus. Todas as noites Jesus ia até a casa dela, falava com ela, dizia palavras de promessas, por exemplo. E essa irmã se confortava com isso. E ela já estava há tempos sem congregar. Crente não pode ficar sem congregar. Tem uma história rodando por aí de que crente não precisa de igreja. Precisa sim. Como o seu braço precisa do seu corpo, o crente precisa da igreja. Da mesma forma. Bom, e aí essa irmã mandou essa mensagem para o pastor, né, dizendo: não se preocupe, porque todas as noites Jesus me visita, fala comigo, me orienta e ele visita-me nas orações, quando eu estou orando. Então eu estou em paz com Deus, estou bem com Deus. E aí o pastor, o representante do pastor, que naquela ocasião representava o pastor, ou o pastor, não me lembro, mas já faz muito tempo essa história, disse assim: irmã, então quando ele aparecer novamente, você vai fazer alguns pedidos para ele. Primeiro, você vai pedir para ele mostrar a mão ferida. Ele não apareceu e mostrou para Tomé a mão ferida? Não é? Ele não mostrou a mão? Depois, se ele se negar, você peça para ele mostrar pelo menos os pés, também feridos. E por último, peça para que ele mostre o lado ferido, pela lança do soldado. E a irmã, oxe, vigia, irmão, está acreditando que é Deus que está falando comigo? Não, todas as noites sou uma mulher de Deus, consagrada, tudo mais, vivo na oração e aquela coisa toda, então tá bom. E aí, naquela noite seguinte, na noite seguinte, lá veio o anjo falar com a irmã. E ela já agora relatando para o pastor, porque aí ela relatando. Então lá veio o anjo. Aí o anjo chegou: minha serva, estou contigo. E ela na oração, chorando e passando o lenço no rosto, aquela coisa toda. Estou contigo, eu te abençoo, e não sei o quê, e toda aquela coisa naquela visão. Ela disse: eu estou com dúvida agora. E o pastor veio aqui e falou que eu tinha que congregar e esse negócio de eu não congregar e de que Jesus está falando comigo toda noite aqui está errado. Então eu quero tirar a prova. Se o pastor está mentindo para mim, e ele diz que teria algumas coisas que eu deveria pedir para que o senhor fizesse. Primeiro, mostra para mim a sua mão furada pelos cravos da cruz. Já que o senhor é Jesus, que toda noite me vem aqui, ele escondeu a mão. Aí ele escondeu: por que é que você quer ver a minha mão? Você não tem fé? Então me mostra os seus pés furados. Aí ele escondeu os pés, deu passos para trás. E aí ela disse: mas então, pelo menos me permita ver o lado furado pela lança do soldado. Aí ele se voltou para trás, desapareceu
e o quarto da irmã ficou cheirando enxofre. Então, o diabo consegue fazer com que pessoas vivam o reino dele. Passe a viver no reino dele. Parece incrível, mas assim acontece. Então, quando eu falei que os irmãos não devem, como a Bíblia diz, que a gente não deve viver como gentil, né? O cristão não deve viver como gentil, ele não deve viver no mundo. Mas tem um outro, aí a gente pensa nesse lado, nessa questão do sujeito que de fato não vive como o gentil. E como vive o gentil? Por exemplo, eu falei de pelo menos duas condições, né? Falei pelo menos de uma. A primeira, o gentil vive na idolatria, que é abominável diante de Deus. Idolatria é idolatrar, criar ídolos, é fazer com que uma pessoa, é criar um objeto de culto, que receba adoração, homenagem. Culto é adoração. Culto é homenagem que se faz a Deus, e não é o irmão, não é a mim. Culto não é bom para mim. Culto é para Deus. O culto que se dá é a Deus, não é ao irmão, nem a mim, nem a você. O culto não vai ser bom para você, nem para mim. O culto é bom para Deus. Se a gente não oferecer um culto a Deus, então, como é que faz? Mas esta noite, nós vamos falar, e eu falei sobre os diferentes ídolos que as pessoas criam, inclusive objetos. Por exemplo, há deuses de todo tipo, mas também há objetos. E a segunda condição que o texto nos ensina lá, e eu quero voltar com vocês em Efésios capítulo 4, versículo 17, que abram aí comigo, Efésios 4, 17, que eu vou ler algumas passagens apenas, alguns versículos apenas, e depois a gente já segue para outras. Diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus pensamentos, pensando qualquer coisa, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Aí diz aqui, mas isso não foi, não, mas não foi assim que aprendeste. É interessante que esses crentes aqui, da igreja de Éfeso, aprenderam a viver. Olha, veja que Paulo está dizendo, vocês não aprenderam assim. Esses crentes aqui de Éfeso, esses que viviam a impureza aqui, ó, olha, do verso 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Aí o verso 20 diz, não foi assim que aprendestes a Cristo. Então eram crentes. Eram crentes que deixaram se endurecer pela dureza, deixaram o coração endurecer, cegaram os seus próprios olhos e tornaram-se insensíveis à voz de Deus e passaram a viver como ímpios. Vocês estão entendendo o que Paulo está dizendo? O que estou falando aqui é de crente que, uma vez que aprendeu sobre Cristo, endureceu o coração em relação a Cristo e passou a viver como ímpio. E o caso fica muito pior ainda a partir dos versos seguintes, mas se há de fato que tendes ouvido nele, fosse instruídos. Então há pessoas que até se enganam, talvez nem tenha sido instruído. Mas ainda diz aqui o apóstolo, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem e que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais de novo homem. Então, repitam comigo assim, o crente
conforme diz o apóstolo Paulo, precisa se despir do velho homem e se vestir do novo homem. Irmão, o velho é para despir, o novo para vestir. É um abandono da vida velha e uma renovação, e uma vida nova. É isso que o Paulo está dizendo. Então, quando a gente pensa na antiga vida, a gente pensa em muitas coisas. Mas, no caso aqui em questão, quando o texto, a gente fala no verso 19 da impureza, e olha que ele, se a gente, vamos dar uma passagem, eu vou fazer uma passagem sucinta pelos versículos 25, em seguida, a seguir, depois a gente vai retomar a partir do 19 e pular para 6:10. Olha só. Veja o verso 25 aí. Quais são as coisas que o homem velho precisa despir? Deixar para lá. Abandonar. Retirar. Não querer mais. Ó, verso 25. Por isso, deixando de lado a mentira. Então, vão no seu interior, aí você vai dizendo assim, ó, sai. Eu vou citando o nome aqui no versículo, você vai falando sai. Tá bom? Sai no sentido de sai, vai para o inferno mesmo. Some, desaparece da minha vida. Olha lá. Tá, olha só, você não precisa falar alto não, mas só vai dizendo assim, saia. Em nome, não é assim que a gente fala? Diz, em nome de Jesus, sai. Não é? Sai de mim, sai para lá. Sai dele. Mas não é só sair dele não, sai de mim também, né? Olha lá, verso 25. Deixando de lado a mentira, sai. Olha lá, aí depois eu vou citar ainda, ó, verso de número 26, irando e não pecando, sai. Aí o verso de número 28, aliás, 27, não dando lugar ao diabo, sai. Aí versículo de número 28, não furte. Olha, irmão, até aquele danoninho no supermercado que a pessoa abre, né? O sujeito abre, né? Então ele vai lá, o mercado tem muito mesmo, abrir um danoninho, depois deixa lá no meio da gôndola. Pronto. Tudo isso aí tem que despir. Olha lá. Depois, ó, o que furtava não furte mais, antes trabalhe e tudo mais, tal. Aí o verso 29. Nenhuma palavra torpe na boca. Palavrão. Muito bem, olha o que ele diz. Mas, verso 30, não, ó, entristeceu o espírito. Aí, amargura, no verso 31. Tá vendo? Cólera, blasfêmia, gritaria, ira, malícia. Eita, vai sobrar o quê? É um despir. Repita comigo, é um despir. Aí ele diz ainda, olha, tem uma palavra aqui no verso de número 3, capítulo 5, verso 3. Põe aí para nós, Vitor, por favor, capítulo 5, verso 3, olha lá. Impudicícia. Qual tradução aí diz diferente? Prostituição. Olha lá. Olha aí. Entre vocês não deve haver nem menção de imoralidade. Então, prostituição, imoralidade, piada suja, piada de pornografia. É um despir.
E aqui eu quero seguir um pouquinho mais. De novo ele volta, conversação torpe, palavras vãs. Ô irmão, tem coisa que a gente fala contra as pessoas que será que tem proveito? A irmã Cida sempre usa uma abordagem interessante, né? Ela fala assim, quando a gente vai falar de alguma coisa, a gente tem que passar nas peneiras. Será que isso aqui que eu devo falar do irmão, qual é a finalidade? Serve para quê? É verdade? Ajuda no quê? Muito bem. Aí ele diz mais ainda, ó, chocarrices. Ué, esses caras com dúvida, né? Bota aí, Vitor, o 5 verso 5 aí para nós, né? Aliás, é o 4 mesmo, olha lá. Porque você, olha lá, 4 mesmo. Porque vocês, ó, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos, imorais, que são inconvenientes. Tá vendo? Olha lá. Tá de gracinha, gracejo com as pessoas. Aí ele diz ainda, então tem mais coisas que a gente tem que deixar. Olha lá o verso 11, ó. Cumplicidade, não sejais cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Irmão, ó, não seja cúmplice de obras das trevas. Mandou mentir? Mandar mentir? E agora, pastor? Desperta tu que dormes. Irmão, então perceba. Perceba que a gente tem aí muita coisa para se despir. Isso é evangelho. É um arrancar mesmo. É um arrancar de mau comportamento, de mau pensamento, né? É um deixar de lado mau pensamento, mau comportamento, falas indevidas, cumplicidade no pecado. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que a gente não pode andar, a gente nem deve ficar próximo. A gente não pode nem estar ao lado do ímpio e nem tampouco andar como ímpio. Então a gente tem que, tudo isso, irmão, a gente precisa se despir, deixar de lado. Isso aí era coisa da velha vida, do velho homem, do velho ser, quando você e eu não conhecíamos a Cristo. E aí a gente tem que seguir, vestir, revestir do novo. O novo homem não pode andar como... Pense Lázaro. Olha só que coisa interessante. A ideia do despir também esteve presente na vida de Lázaro. A Bíblia diz que Jesus chegou, capítulo 11, versículo 35 a seguir, né? Jesus chegou à beira à porta do túmulo, eles abriram o túmulo, Lázaro já cheirava mal, Jesus chamou Lázaro, vem para fora, Lázaro veio, e aí, quando Jesus olha, diz, desatai-o. O Lázaro estava vivo, mas eu quero perguntar para os irmãos, e a roupa dele? Será que ele permaneceu com a mesma roupa? O que você pensa, Isa? É claro que não. Era um vivo com roupa de morto, a roupagem de morto. Nós não podemos ser crente com uma roupagem de descrente. Quando eu falo roupagem, não estou falando só de vestimento, indumentário, estou falando de forma de viver, de agir, de falar, de pensar, de tratar os irmãos, de tratar com as coisas de Deus. Não podemos, de tratar as coisas de Deus. Não podemos. E a gente tem percebido que um número muito grande de pessoas, e até mesmo de igreja, está tornando essa ideia da roupagem do velho homem como uniforme do novo homem. Tipo assim, não preciso mais, eu me converti, mas eu não preciso me converter.
Eu me converti, mas não preciso me despir do velho homem. Então, há pessoas se convertendo e continuam na prostituição. Há pessoas se convertendo e continuam usando palavras torpes, ou falando palavrões, como a gente conhece. E o pior, até mesmo no ambiente da igreja. Não é assim. O Espírito Santo, Jesus nos salvou, e nós temos que nos vestir do novo homem. É um nascer de novo. Isso é regeneração. Nascer de novo. Então, se nascemos no Espírito, temos que andar nele. É o Espírito Santo tomar conta da nossa vida, da nossa mente, do nosso modo de falar, do nosso modo de agir, de tratar com os irmãos. E é aí que o apóstolo Paulo está nos ensinando. A gente tem que tomar cuidado. Sutilmente, o adversário vem, nos seduz e a gente passa a trabalhar como agente dele. Fazendo tudo isso. Falando tudo isso, de todas essas coisas. Não podemos ser assim. Então é isso que Paulo fala. Como eu disse no início da pregação, o diabo visivelmente a gente não vê, mas as obras dele a gente tanto vê quanto sente. Em algumas delas a gente até faz. A gente até se torna um ser, um agente do diabo. E não podemos ser. E é nisso, irmão, que eu quero pensar um pouquinho mais com vocês sobre agora, por exemplo, ainda nesse campo do capítulo 5, versículo de número 4, quero falar um pouco sobre a imoralidade. Olha, imoralidade, quando a gente fala de imoralidade, parece que esse campo é amplo. E podemos falar de muitas coisas aí. Mas eu quero me deter, por exemplo, à questão da relação imoral com prostituição, pornografia e todo esse tipo de questão, de ações, que causam danos terríveis aos irmãos, às pessoas. A Bíblia condena, por exemplo, e sempre condenou. Não pense, irmãos, que em se tratando de prostituição, que afundou a muitos, por exemplo, muitos, quando eu falo muitos, desde os tempos bíblicos, não pensa que a prostituição é uma coisa recente. Não, é antiga. É antiga. Já no livro de Gênesis, encontramos em Israel, com os hebreus, com os israelitas, com os povos antigos, já acontecia. A própria nora de Judá se vestiu de prostituta, por exemplo, e se relacionou sexualmente com ele. E recebeu o cajado dele em troca. Então, era uma relação, era algo que já existia, e a relação também existia. Judá pagou preço por isso. Se deu mal. Por que não podia? Era proibido, a Bíblia condenava, por exemplo, qualquer relação assim, até mesmo as pessoas que lucravam com prostituição, nesse caso, se fosse ofertar no templo, a lei de Moisés regulamentava que não se podia fazer, nem se podia entregar. Então era uma relação condenada, até mesmo a oferta condenada. Quando a gente pensa mais assim, os profetas, mais à frente, maiores e menores, também condenaram, inclusive, não só condenaram, como associaram a prostituição à infidelidade com Deus, em relação a Deus. Eles associaram a prostituição à infidelidade a Deus.
Então, bastava o sujeito iniciar uma relação, quer ela imoral, com qualquer pessoa nesse sentido, logo em seguida, ela já ia se afastar de Deus. Isso aconteceu com Acabe, por exemplo. Foi Acabe se casar com aquela mulher chamada Jezabel. Logo em seguida, o povo passou a adorar vários deuses e fazer templos. E até o ponto de Israel existir tantos profetas, 400, 850 profetas de deuses pagãos. Toda vez que a gente entrar por esse caminho, toda vez que a gente nos deixar levar por esse caminho da imoralidade, a gente vai se afastar de Deus. Nós iremos nos afastar de Deus. Porque é uma coisa comum, é o próximo passo. E nesse caso, na infidelidade a Deus, associado com a prostituição, eu quero trazer uma pequena fala do pastor Luciano Subirá. Ele escreveu assim no site dele, numa página que ele mantém ativa. Ele diz assim: as escrituras chamam de impuro, está falando dessa relação imoral. E ele diz o seguinte, de acordo, aí ele traz uma informação de um léxico, mas ele diz, eu vou ler exatamente como ele escreveu. De acordo com o léxico de Strong, a palavra original grego é pornos, que significa homem que prostitui seu corpo à luxúria de outro por pagamento. Prostituto, homem que se entrega à relação sexual ilícita. Fornicador. A Nova Versão Internacional introduziu a palavra imoral. Não seja imoral. Enquanto a tradução brasileira, fornicário, todas as versões destacam o sentido de moralidade, de prostituição, e que expõem a contundência e a gravidade de ser classificado. Assim, a palavra de Deus também considera como prostituição Israel ter deixado de amar e de seguir ao Senhor. Então, não é só o fato de uma pessoa não pensar em prostituição apenas a pessoa que se relaciona com a outra, sexualmente falando, com uma meretriz, como é comumente chamado, mas a pessoa que também deixa de amar e seguir ao Senhor. Isso. A sua relação com Deus, tanto quanto a minha relação com Deus, precisa ser absolutamente guardada, irmão. Você não pode, tanto quanto eu não posso, permitir que a minha relação com Deus seja tocada, ou seja, atrapalhada. De jeito nenhum. E ele continua. Repare como Deus compara o seu povo como a uma noiva. Diz lembrar do amor que ela mantinha antes de corromper-se, pouco depois denuncia a infidelidade. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, vai, proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de você, meu povo, da sua afeição, quando era jovem, do seu amor, quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Jeremias 2, verso 1 e 2. A sua própria maldade o castigará, e as suas infidelidades o repreenderão. Saiba, pois, e veja como é mau e quão amargo é deixar o Senhor, seu Deus, e não ter temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Mais abaixo ele diz, mais um pouco além ele diz, porque há muito tempo quebrei o meu jugo e rompi as ataduras que o prendiam, mas você disse, não quero te servir,
pois em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores frondosas, você se deitava e se prostituía. Jeremias 2,19. Então, infidelidade é a força das expressões não permite interpretação amena. Quando permitimos que o amor se corrompa e alcançamos e acabamos por afastar-nos do Senhor, praticamos, segundo o pastor Luciano Subirá, um adultério espiritual. Olha, irmão, então não podemos nos afastar do Senhor. De jeito nenhum. O que te afasta de Deus? O que me afasta de Deus? São tantas as oportunidades que temos para nos afastar de Deus, que nós não podemos brincar por um só minuto. Estamos em guerra. E temos que vencer essa guerra. E para vencer essa guerra, precisamos do que está escrito no Efésios capítulo 6, versículo 10. Revesti-vos do Senhor e da força do seu poder. Nós só vamos vencer as palavras torpes, a imoralidade. Nós só vamos conseguir nos despir do velho homem, do mau pensamento, da mentira, da cólera, da ira, da prostituição, do adultério espiritual. Só conseguiremos se nos revestirmos do poder do Espírito de Deus. Só assim. Não tem outra forma, não existe uma forma, não existe um 0800, não existe irmão, vivemos na era virtual, né? Até as pessoas que não estavam acostumadas ao Mercado Livre, sem fazer propaganda nenhuma, que nós não temos loja lá, mas já estão se acostumando com a velocidade, né? Antigamente, então você compra hoje, nossa, já chegou. Em alguns casos, você compra de manhã, chega à tarde. Né? Você compra de manhã, já chega à tarde a mercadoria. Em alguns casos. Então, irmão, mas não tem isso em relação ao Espírito de Deus. Nós estamos vivendo na era do mundo virtual, da compra por meio virtual. Então, você compra hoje, chega hoje, já é possível, mas não há essa relação no tocante ao Espírito de Deus. Então, vou fazer uma compra, uma porção do Espírito Santo. Shopee, não, Shopee vai levar 30 dias para entregar. Não, AliExpress também não, demora muito, não vou. Não, Mercado Livre, entrega amanhã, 24 horas, 70, não, hoje à tarde. Não tem, irmão. Não dá para comprar revestimento do Espírito Santo pela rede social. Como é que a gente vai se revestir do Espírito Santo? Veja, revestir, verso 11, de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Ele vai armar cilada para você e para mim. Vai tentar fazer você mentir, roubar, ficar nervoso, entrar em cólera, se prostituir, adulterar. Ele vai tentar fazer você se afastar de Deus, ele vai tentar enganar você de todo jeito, mas você e eu só conseguiremos se estivermos revestidos de poder. É por isso que o crente não pode faltar ao culto, o crente não pode faltar à escola bíblica, o crente tem que ter a sua Bíblia em ordem, tem que ter a sua revista da escola, tem que tirar o dia para congregar, tem que participar da ceia, tem que estar na oração. Porque, irmão, tem que estar no jejum, tem que estar em comunhão com os irmãos. Por quê, irmão? Porque ele precisa ficar firme, glória a Deus. Amém, igreja? Vamos ficar firme e diga glória ao Senhor. E é interessante que Paulo diz assim, né? O sujeito tem que ficar firme depois de feito tudo. Aí ele diz, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Uma vez uma irmã falou, perguntou se eu trabalhava com demônio, eu falei que não. O senhor trabalha com demônio? Eu disse não. Eu trabalho com o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo trabalha em mim, né? Não trabalho com demônio não. Esse negócio de demônio aí, quem mexe com demônio é outro. Quando eles aparecem aí no nosso ambiente, a gente repreende em nome de Jesus, eles vão embora. O nosso negócio é com Jesus. É porque, irmão, é Jesus que liberta, é Jesus que opera. Às vezes a pessoa vai fazer uma visita na casa do outro, vê demônio em tudo quanto é lado, irmão. Vê demônio, enche a casa da pessoa, e tem um demônio aqui nesse canto, tem outro aqui nessa televisão, tem outro aqui nesse rádio. Olha, tem que fazer uma campanha de 45 dias aqui, porque tem demônio desse jeito, tem o tranca-rua aqui, tem não sei quem, tem o pé de moleque ali, tem um não sei o que, o outro acolá, tem o outro daqui ali, olha, aquilo ali é demônio. Irmão, nós não trabalhamos com isso não, irmão. Nós estamos lá em Lucas 10. Quando você entra numa casa, a casa pode estar revirada. Mas se aquele homem ali está sedento da paz, a gente entra e coloca tudo no lugar. A primeira é: paz seja nesta casa. Nós só vamos à casa do irmão para encher a casa do irmão de paz. Aleluia. Amém, igreja? Os demônios vão sair. Quando a gente acende a luz, as trevas vão embora. É assim. Quando chega a presença de Deus, os demônios correm. Aleluia. Mas então ele diz, e eu já caminho para a gente parar por aqui, mas eu não vou terminar. Terminaremos na semana que vem. Aí ele diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Irmão, resistir é um negócio diferente. Resistir olha, a Bíblia fala assim, ó, e as portas do inferno não resistirão à igreja. Quer dizer que a igreja está empurrando, entrando no âmbito no reino do diabo e sacudindo e com força, vai arrancando gente lá, e o diabo está dizendo: não, essa mulher é minha, esse rapaz é meu, e nós vamos tirar ele daí. Aí o diabo diz: já fechei ele aqui atrás das portas, aí a igreja está avançando para arrancar essa pessoa de lá e vai tirar. E a Bíblia diz: as portas do inferno não resistirão. Só que aqui no verso de número 13, verso de número 12, diz assim, verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Agora somos nós aqui, a gente está aqui em casa, no trabalho, aí estão vindo lá. Olha quem está vindo ao nosso encontro, veja só, estão vindo os principados, as potestades, e estão, ó, batendo, e estão te assolando. Aí ele diz ainda, olha, os dominadores deste mundo tenebroso, e estão lá. É um te empurrando daqui, vem outro dali, é o demônio que usa um daqui, outro de lá, outro pensamento daqui, você já vem de tudo quanto é canto. E você está só aqui se defendendo, aguenta. Irmão, aguenta. Aí ele diz mais ainda, as forças espirituais do mal. E ora, a cada instante vem pensamento, vem uma coisinha ou outra, irmão, quantas vezes você já passou por uma aflição, de repente qualquer, a cabeça vira, de repente você já se vê furioso, já se viu furioso, e parece que vai derrubar tudo, virar como Sansão, quer derrubar a casa toda. A Bíblia diz assim, você tem que resistir. Não basta só vencer o diabo. Tem que resistir depois de tudo. Resistir é quando eu estou pressionado. Eu estou sofrendo muita pressão. Muita, de todo lado. De cima, de baixo, de lado, de trás. De todo canto. Pressão de todo lado. Sufocamento, estrangulamento espiritual, saturação, parece que o diabo quer te saturar, você vai por aqui, não tem dia que você fala assim, você já falou isso, hoje tá, viu,
Hoje eu escapei. Olha, parece que hoje o diabo está querendo acabar com a minha vida. Ali foi isso, aqui foi acolá. Lá de manhã foi disso. É saturação. Parece que ele colocou milhares de pessoas, de agentes no seu caminho para tentar te derrubar, te pressionar, te tirar a paz, fazer você xingar, fazer você murmurar, fazer você abandonar a Deus, esmorecer a tua fé, até você cair. Mas o Paulo está dizendo, você tem que resistir. O reino espiritual é pressão. Você vai sofrer muita pressão e só vai resistir a este dia mau se estiver revestido do Espírito Santo. Então, irmãos, na semana que vem vamos falar um pouco sobre isso. Mas hoje eu vou parar por aqui. Deus tem um plano na nossa vida. E nós estamos aqui hoje. E não queremos, aliás, queremos sair daqui certo de que não há adultério espiritual em relação a Deus. Somos fiéis ao Senhor. Aleluia, glória. Já nos despimos do velho homem e agora estamos nos revestindo do novo homem para servir ao nosso Deus, adorar o nosso Deus.